Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um NeuroBP em Ação de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu ensino profissionais a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Mesmo que você ainda não tenha clientes, não tenha instrumentos e não tenha consultório. Eu preciso de experiência em sala de aula para atuar com neuropsicopedagogia? Será que eu preciso de pedagogia, de experiência em sala de aula para ser neuropsicopedagogo? Para ser uma neuropsicopedagoga? Bom, e hoje eu vou falar tudo isso para você sobre a neuropsicopedagogia. Então, para a gente saber se a gente precisa ou não de experiência em sala de aula, de pedagogia para ser neuropsicopedagogo, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a neuropsicopedagogia. E eu falei sobre isso numa das aulas anteriores, né? A gente fala assim, o que é essa tal neuropsicopedagogia. Mas então, o que é a neuropsicopedagogia? A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência prática, certo? Ela é uma ciência que tem o seu campo teórico, tem o seu campo de pesquisa, mas ela é prática, precisa ir para ação. Por isso ela se torna uma profissão. E ela está baseada em 3 grandes áreas de conhecimento: a neurociências aplicada à educação, a psicologia cognitiva, que também vai estar relacionada com a aprendizagem, e a pedagogia, que é a ciência que estuda o processo de educação e de formação humana. E não existe educação e formação humana sem a aprendizagem. E não existe a aprendizagem sem a psicologia cognitiva, processos psicológicos básicos. E não existe aprendizagem sem essa estrutura que comanda o nosso corpo, que é o sistema nervoso, e é daí que vem a neurociências. Então, esse tripé científico e técnico aqui é o que embasa a neuropsicopedagogia. Então, assim, a pedagogia, ela faz parte desse tripé. A pedagogia, ela tá ali como um pilar de sustentação da neuropsicopedagogia, porque ela estuda o processo de educação e de formação humana. Então, junto com essas 3 áreas, nessas 3 grandes áreas, elas vão formar a nossa ciência da neuropsicopedagogia. Mas a gente tem aqui a neuropsicopedagogia enquanto uma ciência e a pedagogia enquanto outra ciência. Elas se encontram num ponto de intersecção, que é a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Por quê? Porque a gente estuda profundamente o processo de educação e de formação humana. Então, a pedagogia, ela vai trabalhar esse processo de educação, de formação humana. Por isso que a gente tem pedagogia nos ambientes escolares, porque lá existe um processo de formação humana, de desenvolvimento humano, com ainda um conhecimento sistematizado. Então, o pedagogo vai estar nesse espaço. O pedagogo ele também está em espaços não formais. O que são os espaços não formais de educação? São lugares onde não a educação em si, né, o conteúdo sistematizado, ele não é o foco principal, mas existe um processo de educação e formação humana. Então, o pedagogo, ele é esse profissional. Por quê? Porque a pedagogia, ela vai estudar esse processo. Por que lá na pedagogia a gente estuda Piaget? Porque Piaget não era um pedagogo. Piaget era um biólogo. Piaget não tinha nada a ver com a pedagogia. Ele não estava estudando uma teoria da aprendizagem. Ele, enquanto biólogo, estava desenvolvendo uma teoria biológica de como o sujeito se desenvolve biológica e organicamente. Tanto que a teoria de Piaget é a teoria, né, da epistemologia genética.
não é uma teoria da aprendizagem, mas a gente aplica para a aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem não ocorre se não houver desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento humano e a aprendizagem, que estão lá embasando o trabalho de Piaget, que estão lá embasando a pedagogia, ele também embasa a neuropsicopedagogia, mas como uma outra ciência. Por quê? Muita gente já falou para mim assim, mas fala neuropsicopedagogia. Então, tem pedagogia no nome, tem que ser pedagogo. Então, para ser neuropsicopedagogo, precisa ser psicólogo, pedagogo e neurocientista. Porque nós temos neurociências no nome, nós temos psicologia cognitiva e nós temos pedagogia. E como a neuropsicopedagogia, ela vai trabalhar, né, os aspectos da aprendizagem, é claro que a gente se embasa na pedagogia.